Voltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito. Você repara que eu não estou aqui no meu estúdio, né? Mas tem coisa muito importante para a gente falar sobre Flamengo, que teve um dia com grandes, excelentes notícias nesta segunda-feira. A gente pode começar com uma delas, a não convocação do Eric Pulgar para a Copa América, ou seja, eu falava que o meio-campo do Flamengo seria dizimado na Copa América. Pelo menos um deles não vai, o Eric Pulgar. Surpreendentemente, não foi convocado pela seleção chilena para a Copa América. Foi uma grande surpresa. Portanto, o Eric Pulgar não vai ficar aqueles 9 jogos, agora nem sei mais quantos jogos, com essa confusão toda de jogos adiados, né, por causa da tragédia no Rio Grande do Sul, mas pelo menos 9 jogos o Flamengo perderia o Eric Pulgar na Copa América, durante a disputa da Copa América. Então já é uma excepcional notícia, não contava com isso. De verdade, me surpreendeu bastante essa informação de que o Eric Pulgar não será convocado, ou não foi convocado pela seleção chilena. Tá? De fato, é uma grande notícia. E temos outras 2 grandes notícias. A principal delas, Pedro está confirmadíssimo para enfrentar o Bolívar na próxima quarta-feira pela Copa Libertadores da América no Maracanã. Olha só que espetáculo de notícia. O departamento do Flamengo de medicina, o departamento médico do Flamengo, trabalhando muito bem, deixando em condições um jogador, e olha, eu sou um crítico feroz aqui do Márcio Tanuri, mas desta vez eu tenho de falar bem sobre esse trabalho do departamento médico do Flamengo, que deixa o Pedro em condições de enfrentar o Bolívar. Será titular? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso neste vídeo, que tem um oferecimento da KTO. Olha, Pedro estará em campo, hein? Já vou falando para você. Então, odds do Flamengo, muito boas na KTO. Entre no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai utilizar o meu cupom que é Bernardo. Colocando o meu cupom Bernardo, eu lhe dou 20% de bônus em relação ao valor do seu primeiro depósito. Isso vale até R$100. Suponhamos que você deposite o máximo R$100, eu vou lhe dar 20. É óbvio que você vai usar esse dinheiro para fazer a sua fezinha no site kto.com, tá? Você não vai sacar esse dinheiro, você vai ter esse crédito para fazer a sua fezinha no site kto.com. E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, que é @BernardoAqui. Então siga-me no meu Instagram, @BernardoAqui, e lá nos stories você terá acesso às melhores odds do mercado, tá bom? Pedro será titular. Pedro será titular. Então a expectativa, Tite, é para que o Flamengo repita o time que jogou muito bem contra o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Não tem o que inventar. Não tem por que colocar Luiz Araújo no lugar do Gerson. O Gerson jogou muito. É claro que o destaque da partida foi o Lohan, mas o Gerson jogou muito. O Flamengo jogou sim num 4-4-2. E Gerson foi peça fundamental trabalhando dessa forma, mais pelo lado direito. Se o jogador atua mais pelo lado direito, no meio de campo, não significa que ele não tenha sido um jogador de meio de campo, não foi necessariamente um ponta. Foi um jogador pelo lado direito, mas jogando no meio de campo, com o Lohan mais centralizado, o De La Cruz caindo mais pelo lado esquerdo e o Alan fazendo a cabeça de área, né? Me recuso a falar volância, não sei nem porque eu falei nesse canal, tá? Isso é um atentado à língua portuguesa. Outra grande notícia, Arrascaeta está liberado para ser relacionado. A dúvida é se Arrascaeta será titular ou não do Flamengo nesse jogo, tá? Eu começaria com o Lohan. De forma nenhuma estou desprezando o Arrascaeta, de forma nenhuma. Mas o Lohan jogou tanta bola contra o Corinthians que está em melhor forma do que o Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador que esteve no banco de reservas na partida contra os comandados de Antônio Oliveira, mas não entrou justamente porque não estava nas suas condições ideais. Logo, é para colocar, o Tite sempre fala sobre isso, colocar aqueles que estejam em melhor nível de competição.
nesse caso, não tem o que pensar. O Arrascaeta é um craque. O Lohan é candidato a craque. Deixa o que você pensa aqui nos comentários. Mas, nesse caso, não tem muito o que pensar. É para ir com o Lohan. Ah, Bernardo, mas se o Lohan não jogar bem, você vai ser o primeiro a falar aqui? Não, cara, não vou não. Não vou não. Não vou mesmo. Vou dizer a você que o Tite foi coerente. Só isso. Se colocar o Arrascaeta, ele vai assumir um risco, né? Ele vai colocar um jogador que não está rendendo o melhor da sua condição física. Então, é um risco. A gente tem um risco aí. Com o Lohan, não. A gente já sabe o que pode acontecer. Jogando dessa forma, num 4-4-2, com Everton, Cebolinha e Pedro mais à frente, pode ser que seja um time do Flamengo muito forte para encarar o time do Bolívar. O time do Bolívar que não é horroroso. Esse mesmo Bolívar meteu 4-0 no Palestino, jogando no Chile. Não é aquela coisa assim de, Bolívar só está nessa boa fase porque tem altitude. É claro que os 3.600 metros de La Paz ajudam a equipe que pertence ao Grupo City. A gente está falando aqui de um time muito bem estruturado, tá? Então, assim, a análise sobre o Bolívar não pode ser só em cima da altitude. É claro que perde muito. É claro que não vai ser o time com a mesma volúpia ofensiva que foi jogando na altitude contra o Flamengo, jogando no Maracanã. É óbvio que não. Inclusive, há jogadores, isso é informação, do time do Bolívar que estão animadíssimos por visitarem o Rio de Janeiro e por conhecerem o Maracanã. E mais importante ainda, jogar no Maracanã, tá? Então é um acontecimento. Isso não significa que o Bolívar virá passeio, não. É um time bem estruturado, é um time que vai se classificar nesse grupo. Olha, já jogou contra o Milionários em Bogotá, empatou por 1-1. Mas Bogotá também tem uma altitude, Bernardo, é bem menor, 2.850 metros. Então, não tem essa. Outra notícia importante do dia, trazida em primeira mão pelo companheiro Vene Casagrande, é o da renovação de contrato de Igor Jesus, jogador que tinha contrato terminando no final do ano que vem. O novo acordo prevê um encerramento em 2027, portanto, Igor Jesus, jogador jovem ainda, vai oscilar, ficando no Flamengo por mais tempo, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.